Salve, salve falantes do meu Falando Sobre, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse mês, iniciando o mês de março, mês das mulheres, nós vamos trazer pessoas, mulheres incríveis com suas histórias, trajetórias, para falar um pouco aqui para a gente, para estar conversando e também como estão enfrentando, né, essa pandemia. Recém-saídos do carnaval, que não aconteceu para uns e para outros, clandestinamente até que foi, eu tenho o prazer e a honra de receber uma amiga profissional que eu admiro, Sônia Apolinário, direto de Niterói, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre todas essas questões que a gente está passando e também, claro, sobre a carreira. Afinal de contas, mulher na comunicação, na cerveja, porque se vocês não sabem, Sônia também é sommelier, tem ali aquele pé na artesanal e a gente vai conversar sobre isso. Sônia, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. Estou muito feliz. Eu, né? Tô me sentindo. Aliás, ó, homenagem ao nosso não carnaval, Né? basicamente, da época que eu andava pelo Saara, diretamente do Saara. Maravilhosa. Sônia, para começar, você é jornalista, produtora de conteúdo, tem uma carreira vasta. Conta pra gente como começou a sua caminhada no jornalismo, na comunicação e os enveredamentos, né? Você que tem uma longa trajetória nessas mudanças constantes que a gente está acompanhando aqui no jornalismo, na comunicação, principalmente no Brasil. Menino, se eu te disser que eu sou da época que a gente fazia, a gente escrevia em máquina de escrever em redação, eu nem te conto. Era isso. Era isso. Eu tinha. Eu consegui, eu dei sorte, enfim, consegui, passei no estágio, quando eu estava no oitavo período da faculdade, eu fiz a comunicação da UFRJ, passei no estágio de Jornal o Globo. Naquela época, era estágio para valer, assim, o estagiário ele não publicava, ele saía, acompanhava, escrevia sua matéria e entregava para o coordenador de estágio. Não era João sem braço, não, era estágio de verdade. E assim foi, e eu tinha a ideia de que eu queria jornal, naquela época, de fato, jornal existia, jornal impresso que sujava a mão da gente. E assim foi. Assim foi. E naquela época era lauda, com 6 cópias de carbono, cada vez que a gente errava, a gente lambuzava todo, tinha que tirar tudo, escrever tudo de novo. Eu peguei no Jornal o Globo a transição da máquina de escrever para o computador, e tinha dias de eu chorar, porque o computador dava pane, sumia, e você não tinha como provar que você tinha feito a matéria. Assim, sei que vocês estão dizendo, nossa, essa mulher tem quantos anos? 57, gente, 57. Novíssima! Esse período, assim, eu acho que essa minha geração foi uma geração que teve mudanças tecnológicas muito rápidas em pouquíssimo tempo. Então, a gente apanha, todo mundo apanha, mas foi isso. Então, no primeiro momento, e é engraçado que a gente faz eu não sei explicar, a gente tem cria um espaço visual, não sei, a gente tem noção de quanto vai dar a matéria, se diziam naquela época, eu quero 5 laudas, eu quero não sei quantas linhas, era lauda naquela época. A gente tinha uma visualização na cabeça, que a gente tinha um encaminhamento. Quando passou para o computador e a gente perdeu a materialidade de ficar olhando a lauda, assim, a primeira vez que eu sentei no computador na redação, eu não conseguia. Não conseguia, falei, gente, falta muito, falta pouco, mas tudo a gente se habitua, né? Então, assim, e depois, quando, né, quando isso começou, até chegar o e-mail foi outro perrengue. E-mail não é uma coisa que sempre teve junto com o computador. E quando Verdade. começou a ter o e-mail, era um e-mail para a redação. Papo de seu Meu e-mail. Deus! Então, assim, vocês estão entendendo, né? Assim, Era uma loucura! hoje, eu vou dizer uma coisa. Hoje, de vez em quando, assim, eu paro para a pessoa e falo assim, gente, como que eu trabalhava? Como é que a gente fazia? Sem o celular, né? Como que a gente fazia? Só que naquela época tinha uma coisa que era sagrada. Claro, eu fui um ser mal acostumado. Eu trabalhei em veículo grande, sempre. Então eu tinha estrutura. Uhum.
E podem falar o que for das organizações Globo, que não tem lugar que dá melhor estrutura para um profissional trabalhar. Até hoje. Até hoje. Eu fiz jobs para a Rede Globo e, cara, assim, se eu te disser que vinham me buscar de carro e eu não era nada, era um job, e me botavam em casa e me tiravam, sabe? Eu tinha ticket disso, ticket daquilo. Então, assim, quisera eu trabalhar na Rede Globo sempre. Todo lugar tem perrengue, todo lugar. Mas tem lugares que você tem perrengue e reconhecimento e infraestrutura. A Rede Globo, a Folha de São Paulo, onde eu trabalhei, o Estadão, esses 3 lugares, sabe, dão tudo para o professor. Davam, né? Posso falar agora. Então, assim, era um aprendizado. Na época do Jornal Globo, era sagrado a trinca que ia para a rua, que era composta do repórter, do fotógrafo e do motorista. Existiu a frota do jornal, e neste carro tinha um rádio, e era por ali que a gente se comunicava para emergências ou não emergência, passar retorno, dar andamento. A gente não tinha celular, mas a gente tinha rádio. Rádio, a gente pegava a frequência da polícia e descobria a cagada, sem querer, ou querendo, né? Porque tinha... Os furos, né? Não, porque tinha a Repol, a reportagem policial, que eram pessoas especializadas em acompanhar o rádio da polícia. E uma grande jornalista incrível chamada Rep Carvalho, que ela hoje não está mais na ativa, mas está aí. Ela fez uma matéria espetacular porque ela sabia os códigos. Ela entendia o que aqueles caras estavam falando, porque eu tinha pânico, né, do final do plantão de cair na Repol. Sabe aqueles barulhos de rádio? Uhum. E eles falavam tudo em código. E ela sabia todos os códigos, e ela pegou um babado, porque ela sabia todos os códigos, fez uma reportagem espetacular. Então, isso são coisas que não acontecem mais hoje. Não tem mais Repol, tudo é muito release, tudo é muito mão beijada, tudo é muito copia e cola. Tudo no passado era melhor? Não. Mas vamos combinar que está entrando no ar, está sendo reprisado agora o Bem Amado, e não se compara com as novelas atuais. O Bem Amado é uma novela, sei lá, literalmente do século passado, e dá banho na dramaturgia de agora. Então, assim, teve muita facilidade, a tecnologia facilitou muito, e, por um lado, foi bom, como todo nova tecnologia é boa, mas, por outro lado, as empresas começaram a querer a tal da sinergia. Então, você tinha que ir para a rua, você tinha que ter um celular, você também tem que fotografar, você tem que passar o áudio, você tem que fazer o quê? E simplesmente não dá, você tem que sair de uma coletiva para passar um flash. Você já perdeu a frase bomba aqui. Como você não tem essa frase? Pô, porque eu estava passando flash. Então, a gente jornalista, e várias profissões, mas eu falo pela minha, a gente teve que se adaptar muito. E eu vou dizer uma coisa, eu agradeço, assim, o período, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, porque carnaval mesmo, era sambódromo direto, e tem gente, que horror ir pro sambódromo, quero é mais. É muito cansativo, mas é muito divertido. Assim, e assim vai. Então foi uma experiência muito, muito, muito rica, realmente. Eu tive excelentes oportunidades, acho que aproveitei bem. Talvez tenha pisado na bola em outras tantas, mas é isso. Faz parte, né? Faz parte. Então, assim, Você... experiência eu tenho, mas a gente também é de um outro momento, né? Eu não sei como estão as redações nesse momento. Eu estou fora de redação há algum tempo, e depois de redação eu fiz assessoria institucional, assessoria política, eram coisas até que davam mais grana e tal, não sei o quê, e foi afastando um pouquinho da redação. Mas se você me perguntar, meu xodó é redação. Se quiserem me trazer de volta, redações, estou aí. Gente, tá disponível, só convidar. Gente, só convidar. redação de jornal, que é a minha vida, minha realidade, é muito bom. Era, né? Sim. Você trabalhou no Globo, no Estadão, na Folha. 3 jornais, 3 grupos de grande prestígio, né, que ainda tem grande prestígio, apesar de toda uma rechaça que a gente entra na parte política, vamos dizer assim, mas que não
exime o brilho, né, e a competência desses órgãos. Em todos eles, você trabalhou em qual setor? Cultura, entretenimento, comportamento, política? Qual era o xodó da Sônia nas redações por onde ela passou? Que eu sei que você, inclusive, trabalhou com a equipe de Zeca Camargo aí. Tem esse babado aí que você já me contou. Sempre na área de cultura. E é muito interessante. Se você me permite contar a história, eu adoro contar causos. O espaço é seu. Quando a gente está chegando, né? A gente foca e a gente cai direto no... E principalmente o estágio, que foi o estágio que... Eu não conhecia ninguém de jornalismo, minha família não tem nada a ver, minha família não tem sobrenome. Então, o que me abriu realmente portas foi esse estágio que eu fiz no Jornal o Globo. E aí eu conheci chefias, conheci colegas e tal. Bom, nesse estágio, a gente faz a que chama de geral. Chamava de geral, mas é o que hoje chamam de Rio. Hoje já chamava de Rio e a gente chamava de geral, sei lá, não lembro. Então, o que acontece? A gente faz essa tal de geral. A geral assim, é o que a gente chama de cidade, né? Cobertura de cidade que envolve a polícia também. E a polícia era uma área muito forte, tanto que tinha a Repol, os especializados, tinha os repórteres de polícia que eles eram assim superstar da redação, sabe, do repórter de polícia, que eram os caras que conheciam os babados, tinham acesso a eles mandavam na redação e tal. Bom, como estagiária, eu não escolhi a pauta, né? O meu estágio era à tarde, éramos 3 estagiários, era por ordem de chegada. Então, o primeiro repórter que saía, você acompanhava e não abre boca. Não interessa qual era a pauta. E não interessa a hora que você vai voltar. Ah, está muito tarde, eu estou cansada. Não, você vai escrever igual o repórter e vai mandar a sua matéria. Então, beleza. Só que cada vez que eu caía com pauta de polícia, eu dava trabalho para ele, porque eu ficava apavorada, eu passava mal, eu não rendia, e fazendo de tudo para não atrapalhar. Até que teve um dia que eu quase desmaiei mesmo, porque foi o primeiro que chamava presunto, né? Pessoa morta, aquela poça de sangue, não deu para mim. Não deu. Então, eu passei mal, quase desmaiei. A repórter não reclamou, não brigou, mas, enfim, atrapalhei ela, atrapalhei a equipe e tal. Mas eu não podia dizer que eu não podia fazer, não queria fazer polícia, não assistia. Bom, terminou o estágio, eu tive que sair. Aí eu me formei, bati na porta de novo, falei, gente, agora estou formada, tem vaguinha aí para mim? Tinha. Não para mim, né? Tinha até vaga e tal. E aí lá fui eu, para geral. E aí vinha a pauta de polícia, e eu falava, Jesus, eu não conseguia fazer, eu não conseguia apurar, era uma coisa horrorosa. Eu pedi ajuda na redação, amigos até faziam para mim, falei, isso não vai dar certo. Até que teve um dia que eu quase desmaiei de novo. E eu, assim, aí o chefe começou a me colocar um pouco assim na geladeira. Eu estava vendo que a hora que eu ia rodar. E, gente, eu tinha feito estágio também no Jornal do Comércio, no Jornal dos Esportes, que era aquele, não sei se vocês lembram, era um jornal cor-de-rosa que existia. Que era perto, inclusive, da redação do Globo. Eu terminei meu estágio no Globo, fui andando até o Jornal dos Esportes, bati na porta e falei, tem vaga? Tem. Fiquei aí. E assim, fiz até me formar e tal. Quando eu me formei, voltei para o Globo, e o Globo deu essa vaga. Eu falei, gente, eu vou cavar uma coisa no esporte, porque não vai dar certo. Então, eu estava começando a falar com o pessoal do esporte, que eu queria sair da geral de qualquer maneira, porque não ia dar. Eu já estava ficando assim, eu já estava pegando as pautas bundices, que era o apelido de pauta que não era importante. Estou ferrada, né? Só me dão bundice para fazer, estou ferrada. E um dia me deram uma bundice mor, que era eu me lembro até hoje, assim, era um prédio um prédio na Barra da Tijuca que estava com problema de barata, que não conseguia acabar, detetizava não sei o quê, e conseguiram se livrar com um remédio caseiro à base de cerveja. Aí, ó.
no tal, e se livraram da barata e me mandaram fazer isso. Eu olhei aquela pauta e falei, acreditando, mas assim, mas qual é a história? Aí o chefe falou assim, ué, vai lá e descobre, vai lá, você que vai trazer a história pra gente. Eu falei, Jesus amado, isso não é nem início de linha, isso é fim de linha já, né? Aí fui eu pro prédio lá da Barra, conversei com todo mundo, não sei o que. Aí eu falei, olha, quer saber? Sentei. Aí eu esqueci que eu estava fazendo jornalismo, aquele quando, lá, e o meio ficou aquele pé na crônica. Porque não tinha notícia, né? Ficou aquele pé na crônica. Eu me entreguei achando que ia levar esporro, que ia me mandar embora, que não sei o quê. E eu fiquei uma semana recebendo elogio. Eu ganhei, era para sair não sei quantas linhas, eu escrevi um calhamaço e eu ganhei mais de meia página com a Barata. A partir dali, a partir dali, A Suzana Nespolini é o quê? Perto de San Apolinário, gente. A Barata vem primeiro. Beijo, Suzana. dali, o que acontece? A partir dali, a chefia entendeu a minha dificuldade, né? Que eu não ia render na polícia. A chefia entendeu que eu tinha um pé na questão do comportamental. E esse tipo de pauta que esbarrava no comportamento começou a cair para mim. E as coisas começaram a dar certo. Porque aí sim, eu chegava no lugar e eu tinha esse dom, digamos assim, era um lugar que, por exemplo, plantão de final de semana era batata, você ir para a praia. Tinha o raio do plantão na praia. E toda vez eu voltava com uma matéria, bem ou mal. Então, assim, eu conseguia enxergar, eu tinha esse bom olho, não é para enxergar notícia, é um comportamento, um jeito de ser, uma curiosidade, e isso, e com o tempo que eu fui aprimorando. Isso me deu um pequeno diferencial naquele mar de feras naquela redação, e eu comecei a fazer, e as bundices mudaram de patamar. Eu comecei a receber pautas e que a chefia já contava justamente comigo para eu transformar essa. Eram coisas que eles já estavam, já me davam, porque achavam que na minha mão ia render. Então teve uma inversãozinha aí. E o Globo fazia uma coisa que era interessante, que eu não sei se ainda faz, de tempos em tempos eles fazem um rodízio dos editores. O cara que é editor de esporte, eles botam para editar economia. O cara que é editor de sei lá o quê, vai para economia. É assim, num primeiro momento é um choque, mas eu entendo que é porque às vezes a pessoa, o editor, fica com o olhar muito viciado. Então eles querem uma pessoa que não tem os vícios no olhar. E um dos chefes, que era da Geral do Globo, que me deu muita bundice para fazer, foi para o segundo caderno. E quando ele foi para o segundo caderno, ele bateu assim no meu ombro e falou assim: quer ir comigo para o segundo caderno? Eu olhei para a cara dele e falei: Akuma? Eu falei assim: quer ir para o segundo caderno? Segundo caderno, você não tem noção. Era superstar, sabe? Eram pessoas tipo Isa Pessoa, que hoje é editora, era Flávio Marinho, que era crítico de teatro e agora é um puto escritor, né? Um dramaturgo. Gente, era assim, era Rita Kaufmann fazendo dança, era... Nossa, tem até o Mauro Dias, Mauro Ferreira, enfim, tinha... Era assim, aquele lugar das estrelas. Débora Dumar, que depois foi muitos anos no Jornal do Brasil. Só que ela, assim, era a nata, da nata, da nata. E eu falei assim, eu? Eu do segundo caderno? Eu? Não quero. Não quero. Então, esse chefe percebeu, foi o que percebeu essa minha... Essa minha... Tem gente que se amarra em fazer polícia, tem gente que se amarra e faz bem pra caceta, sabe? Helenice Bottari, por exemplo, é uma repórter que trabalhou anos no Jornal Globo, e a mulher séria, arrebenta na polícia. Então, assim, esse chefe percebeu que eu não rendia aqui, mas eu rendia ali.
Foi esse chefe que começou a me dar bundice e depois começou a apostar em mim para salvar matérias de bundice e tal. Pois esse chefe é meu amigo até hoje. Nós até agora trabalhamos juntos num site que a gente colocou no ar em plena pandemia. Eu já escrevi um livro não, tive uma participação no capítulo de Niterói de um livro que ele fez. Então, assim, é muito interessante como é que as coisas rolam, né? Então, ele me puxou para o segundo caderno e desde então nunca mais saí dessa parte de cultura. Ali eu me achei. E assim, foi com Bacana. muita facilidade. Tudo, assim, facilidade. É claro, você foca, você apanha. Ele mesmo, a primeira pauta que ele me deu, ele falou assim: liga para Caçu e resolve isso. Caraca, que língua que esse homem está falando? Quem é Caçu? Era simplesmente a Ivone Caçu, já falecida, tubarão das assessoras dos artistas e dos grandes eventos. Eu nunca tinha ouvido falar. E a gente, naquela época, pegava mal perguntar, tipo, mas quem é? E a gente não tinha o Google para ir, mas quem é, né? Aí eu cutuquei uma colega, que é minha amiga até hoje, Emelu Chá. É meu? Quem é? Não, quem é Caçu? Aí a Emelu olhou para minha cara e disse, como? Você não conhece a Ivone Caçu? Não conheço. Era assim, então, Jogou assim, limpo. a gente conta também com essa. A Emê é minha amiga até hoje e ajudou pra caramba. Vai por ali, faz ali. Sem essas ajudas, a gente não decola, porque é um mundo, né? É um mundo. Então, assim, mas dentro dessas coisas, dessa foquice toda, eu me achei graças ao olhar atento de um chefe que, ao invés de me dispensar, porque eu não conseguia fazer polícia, quer dizer, percebeu que eu conseguiria fazer comportamento. E o jornalismo tomou esse rumo do jornalismo de comportamento muito mais, e hoje e foi decaindo um pouco a cobertura de polícia, decaiu bastante, até porque acho que ele bate um pouco com a queda de as redações foram minguando, né, enxugando e tal. E esse jornalismo de comportamento cresceu muito, principalmente com revistas como a Domingo, do JB, né? E como esses suplementos assim que a Domingo marcou época no jornalismo. Dos grandes jornais, o único que eu não participei assim muito foi o JB. Eu tive uma oportunidade em 2018, teve uma tentativa de voltar, né, com o jornal, Uhum. o Jornal do Brasil Impresso, e aí eu fui chamada para fazer política, né, em 2018, mas aquele período ali de política e tal, então eu estava na redação quando a fakeada aconteceu, eu estava na redação quando saiu o resultado. Então, assim, foi um momento bem marcante que eu estava fazendo política, estava enferrujada, mas acreditaram em mim e eu fui. Mas assim, esse JBzão, eu não participei. É a única Entendi. lacuna no currículo. E a Seca que você citou, na época que eu trabalhava na Folha, na sucursal, eu sempre trabalhei no Rio. Trabalhei Uhum. na sucursal, trabalhei na sucursal da Folha e na sucursal do Estadão. E eram perto, inclusive. E o Zeca, eu trabalhava para a Ilustrada, né? E para a TV Folha. Cobri muitos anos, principalmente na Folha. Foi a Folha que me deu além da cultura de cobrir televisão, mas como televisão como negócio, não é celebridade, né? Muito interessante isso. Então, o Zeca, ele era pauteiro, chefe de reportagem da Ilustrada em São Paulo. Então, a gente se falava, né? A gente trocava figurinha, sugestão de pauta, coisa para fazer. Ele não era meu chefe direto, meus chefes eram os chefes do Rio, mas como eu tinha essa peculiaridade um pouco de ser setorista e coisa da TV, os chefes, eles preferiram. Eu tinha um chefe que dizia assim, quanto menos eu lembrar que você está na redação é porque está correndo tudo bem. Porque quando tinha qualquer problema, estourava qualquer problema relacionado à televisão, alguma coisa com o Globo, não sei o quê, era um Deus nos acuda se eu não resolvesse em 5 minutos, entendeu? Então, assim, ele falava,
Se eu não sei que você está aqui, é porque está tudo bem. Falei, obrigada, hein, chefia, valeu mesmo e tal. E esse chefe foi meu chefe na Folha, anos depois foi meu chefe no Estadão. Promiscuidade. Maravilhoso. Sônia, você é de uma época de jornalismo, né, em que é muito orgânico, a gente pode falar assim, e que você pegou essa transição também. O jornalismo sempre teve, né, ao menos explicitamente, um público muito plural, né? Homens, mulheres, enfim, e hoje já tendo essa abertura, inclusive, para a diversidade, né, explicitamente. Você, enquanto mulher jornalista, sentiu em algum momento da sua trajetória dentro do jornalismo, né, empresarial, algum preconceito, alguma discriminação por ser mulher? Né? Porque a gente sabe que é mais difícil a escalada, inclusive até hierárquica, né, cargos de chefia, destaque, quando a profissional é do sexo feminino. E você passou por isso ou não? Você foi uma dessas exceções à curva? Se eu passei, eu não percebi. Se eu deixei de ter alguma oportunidade por ser mulher, eu não percebi, não chegou em mim. Então, assim, quando tinha que fazer plantão, quem estava no plantão vai e faz. E era assim, era setorizado. Por exemplo, repórter como eu te falei, eu passei no Globo, eu vi repórteres, mulheres de polícia feríssimas. Mas, por exemplo, no esporte, eu sempre convivi muito, sempre vi mais homens na editoria de esporte do que mulher. Mas não era uma. Eu trabalhei no Jornal dos Esportes, eram poucas mulheres. Mas enquanto eu estava lá, disseram assim: ó, você vai cobrir isso, isso e aquilo. E cobri. Então, assim, eu não sei se eu dei sorte, eu não sei se eu estava distraída. E vou te dizer com muita tristeza que a pior chefe que eu tive em toda a minha vida foi uma mulher. Me prejudicou muito, 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 muito. Então, assim, eu tive chefes homens, e quando eu tive uma chefe principal mulher, foi a pior de todas. Então, tive chefes mulheres em São Paulo, maravilhosas, chefes homens maravilhosos, e uma chefe péssima, uma mulher péssima. Então, assim, eu não sei realmente se eu queria tanto fazer e não aceitava muito. Agora, eu confesso para você que quando estava rolando no plantão, teve uma época que o Rio estava muito brabo, muito mais ainda, a ponto de repórter estar indo para a rua de colete com a prova de bala, né? Isso. Então, eu não vou dizer para você que eu brigava para fazer pauta de polícia, não. Mas eu não era a minha área. Só que às vezes quando tem um incêndio, né, quando tem a confusão, você tem que correr. Então, eu ia, mas eu ia sim, e não rendia. Não tem jeito, eu não rendi, eu morro de medo, eu não gosto, não dá. No JB, na política do JB, teve um debate com candidatos no Morro do Alemão. Eu fui muito nervosa. Eu fui assim, querendo não ir, querendo que o debate caísse e tal. É preconceito seu? Não, é realidade. Só que uma vez lá dentro, eu esqueço e foi super legal a cobertura. Agora, eu não me sinto bem. Então, assim, eu fiz o que eu tinha que fazer. Se eu perdi coisas, né? Como eu disse, eu não notei. Mas eu sei também que já teve gente que se prejudicou. E tem os dois lados, né? Tem as mulheres que se prejudicam porque não aceitam determinadas gracinhas, mas tem mulheres que também forçam a barra para se dar bem em cima de chefia. Tem de tudo, gente, tem de tudo. Então, eu realmente eu tive sorte, ou eu tive determinação, ou eu tive os dois. Eu não percebo de ter sofrido nada Que de, bom. de discriminação por ser mulher. Até porque eu fiquei numa área em que
basicamente, tinha muita mulher, né? A área de cultura, inclusive, tinha muita mulher, e então não senti mesmo. Que bom, que bom. E do jornalismo, claro que eu te acompanho até hoje, você está raiz, você também enveredou para a área cervejeira. Inclusive, neste início de pandemia, lá no ano passado, a gente já passou um ano dessa pandemia, meu Deus. No ano passado você iniciou o Talk Show Culinário, onde você entrevistava várias pessoas ligadas ao ramo da cerveja, produtores, cervejeiros, mestres cervejeiros, empresários do ramo. E a minha primeira pergunta já nesse setor, nessa nova setorização, como você caiu na área da cervejaria artesanal? Você também é sommelier de cerveja. Conta pra gente como veio essa mosquinha, porque a barata lá atrás foi banida com a cerveja. Foi um prelúdio disso? Então, foi coincidência, coincidência, sei lá. Né? A cerveja, assim, desculpa, a cerveja foi assim muito, muito de curiosidade. Eu nem passava pela cabeça. Foi realmente uma coisa de curiosidade, de começar a ver e querer experimentar. Cerveja sempre bebi, mas sempre bebia cerveja convencional e tal. Então foi de pura curiosidade, numa época que começou um boom e Niterói também acompanhou esse boom, abriram bares, né, assim, mais especializados. Então, eu passava na frente de um Finacerva, por exemplo, via aquele monte de rótulo que eu nunca tinha visto na minha vida. Falei, caraca, eu não sabia nem escolher. Eu falava assim, mas gente, né, não sei nem escolher isso. Naquela época, a Jéssica, que é feríssima, trabalhava lá. Uhum. E eu entrei assim, totalmente caipira, e falei, uma coisinha aí, tal. E sabe, igual uma vez eu perguntei, quem era Ivone Caçu? Aí eu perguntei, eu tenho uma cerveja aí? E ela me indicou uma praia, cerveja praia. E, tipo, eu falei, Uhum. você não está acostumada e tal? Me indicou a praia. Provavelmente falou, é mais uma dessas mulheres chatas, não sei o que lá. Enfim, me indicou a praia. E ela fez uma indicação certa, porque se ela me indicasse uma coisa muito radical, provavelmente teria me afastado. Ao mesmo tempo, esse negócio de Instagram, criaram um grupo, o Wesley criou um grupo chamado Bate-Papo Cervejeiro, e aquelas coisas de passar pela timeline, sabe, assim, e tal, e aí a gente começou a conversar, e ele perguntou, você quer participar do grupo? Eu falei, mas eu não entendo nada de cerveja. Aí ele falou, não tem problema não, tá bom, se não tem problema não, então vamos embora. Então foi assim, de curiosidade em curiosidade, aí, assim, eu falo que cerveja é uma cachaça, porque você começa e vai querendo saber mais, experimentar mais, e aprender mais, e aí foi indo. Isso foi em paralelo ao site, porque chegou uma hora que eu não achei mais espaço nas redações, as redações só enxugando, 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 enxugando. Eu falei, bom, então eu vou enfiar o pé na porta e vou criar um espaço para mim. E aos pouquinhos eu fui criando um site, não é fácil, é outra história completamente diferente. Fazer tudo sozinho, eu não consigo fazer muitas das coisas que eu acho que uma comunicação no digital precisa ter, mas eu não tenho condição de fazer. Mas então é aquela história, eu prefiro. Eu fiz, sabe assim, eu não vou fazer porque o perfeito eu não consigo fazer. Então, vamos fazer o que dá para fazer e seja o que Deus quiser. Então, eu tinha o site, estava começando, batendo cabeça com o site e tal, não sei o quê. E eu comecei a ver e frequentar mais o ambiente da cerveja. E eu comecei a ver aquilo que eu falava assim, gente, isso é um personagem, né? Isso dá uma matéria interessante. Será que todo mundo sabe que leva coentro numa cerveja? Tal? Opa. Então, é aquela coisa que eu falo do olhar para sacar o que é uma matéria. Mas eu achava que estava muito gratuito num site de cultura, obviamente, que é o que eu sei fazer. Enfim, não ia ser agora que ia fazer polícia, né? Aí eu falei, bom, se eu criar uma coluna, aí eu posso escrever sobre qualquer coisa naquela coluna e ok. E assim foi. Então, assim, aí a coluna me fez querer saber cada vez mais para eu não falar besteira.
Então, eu busquei também um curso de sommelier para isso, para aprender mais. E, se eu puder, quando eu puder, vou fazer mais cursos, porque gosto e porque eu acho que quanto mais a gente aprende sobre o universo, eu vou conseguir escrever com mais propriedade e vou perceber mais coisas para poder falar. Mas não foi uma coisa premeditada, eu agora quero. Não, não foi. Foi assim, muito. Aconteceu. Assim, aconteceu porque eu quis, né? Mas não foi aquela, agora vou escrever sobre isso. Não foi isso. Foi muito Uhum. tateando, muita coisa acontecendo e tal. E eu estou sempre experimentando, assim. Às vezes eu acho que, eu não sei se isso é legal de matéria para fazer. Até hoje eu fico, em relação à cerveja, tenho muita dúvida do que é o que não é, porque a gente hoje vive em função de curtida, seguidor, e se você fica um dia sem postar nada, você pede seguidor, fala, meu Deus, eu quero ficar um dia de folga. Aí eu também desencanei disso. Eu sou disciplinada para fazer as coisas, que quando a gente trabalha por conta própria, a gente tem que ser disciplinado, mas eu achei que no primeiro momento estava over. Eu tinha dia de 6 horas da tarde, eu não parei para almoçar. Aí a minha filha me falou, mamãe, por que você não parou para almoçar? Aí eu falei, porque não deu tempo. Eu falei assim, como não deu tempo? Se você estivesse numa empresa, você tinha parado para almoçar. E eu falei, então, sim, agora eu estou um pouco mais Mas entendendo equilíbrio. o luxo de ter um dia de folga, me dando ao luxo de, hoje não vou postar nada e dane-se, não vou ficar inventando nada. Mas é aquela coisa, eu sei de muita coisa que é legal, que dá certo de fazer, mas que eu não dou mais conta, não dou conta de fazer, né? E a gente vai fazendo, vai testando, vai vendo como é que fica, né? É isso. E o Talk Show Culinário? Como se deu esse site das entrevistas? Então, fazer entrevista eu acho uma coisa super legal. Na verdade, o talk show ele nasceu ao vivo e a cores. Eu apresentava ele lá no Piccolo Biergarten, que era um bar que funcionava na Lapa, que inclusive fechou as portas há pouco tempo, em função da pandemia, né? A Lapa estava passando por um processo de esvaziamento, então o Piccolo estava já sofrendo com a questão do público e com a pandemia não conseguiu se manter aberto. Então eu comecei lá, eu levava o cervejeiro, por exemplo, que plugava um chopp lá, então a gente fazia um bate-papo, porque eu sempre achei que uma coisa interessante era aproximar a cerveja artesanal do público. Se o público, o Piccolo é um lugar que vende cerveja artesanal, então atrai o público que gosta de cerveja artesanal. Mas a pessoa que gosta de cerveja artesanal, não necessariamente todas que vão ali sabem tudo sobre a cerveja artesanal. Quando eu converso com amigos meus, amigas, que não estão habituadas com cerveja e tal, e uma outra coisa que eu comento, eles falam, nossa, mas eu nunca podia imaginar isso. Gente, tem cerveja com isso? Nossa, então... Eu falei, não, vamos, peraí. Se a cerveja artesanal precisa ampliar o seu mercado, então vamos fazer. Todo artista tem que ir onde o povo está. Então eu achei que você fazendo um bate-papo, aonde já estava o público, seria interessante para a cervejaria, para casa, para o público, para todo mundo. E assim foi, a gente testou esse formato, que não era nada demais do que uma entrevista ao vivo. Uhum. E foi legal, deu certo, foi bacana. Com a história da pandemia, eu falei, bom, então agora a gente tem que fazer o seguinte, vamos fazer isso pela internet. E aí, até abriu o horizonte, né, do programa, porque eu consegui falar com cervejarias do Brasil inteiro, e isso não tinha me ocorrido. Porque quando era presencial, basicamente eu estava levando. Eu falei, vou fazer o seguinte, vamos começar pelas de Niterói, né? Vamos apresentar a cervejaria de Niterói para o Rio e tal. Mas eu precisava carregar fisicamente o cervejeiro para lá, eu precisava estar lá e tal, não sei o quê. Com a história de não poder ir para o lugar, então a gente ligou o celular
E eu falava, contava a história das cervejarias do Brasil todo. E busquei também algumas cervejarias que eu já sabia que elas funcionavam em espaços bonitos, espaços legais, para dar aquele passeio também, que a gente estava muito dentro de casa, então meu objetivo era ajudar a pessoa a passear um pouquinho pelas cervejarias. Não deu para fazer um super tudo assim, nem todo foi ao ar livre, não foi possível assim, mas sempre que foi possível, teve beer tour, teve paisagem, isso que era o que eu estava querendo mostrar, além da história. Eu acho que o jornalismo nada mais é do que contar histórias. É isso, o jornalista é um contador de histórias. E aí você pode contar num tom mais, digamos assim, mais sisudo, dependendo do assunto da editoria, ou num tom um pouco mais leve, dependendo do assunto da editoria. Mas o que a gente faz é contar história, nada além disso. Tá Então certo. foi contar histórias das cervejarias e principalmente mostrar o Brasil, porque a gente é muito grande. Então, o de baixo não conhece o de cima, não conhece o do lado, não conhece o outro lado. Então, o que eu tentei foi mostrar o máximo possível as cervejarias. E eu mostrei algumas cervejarias que estão fazendo sucesso agora. Eu fico Sim. feliz com isso. Né? Então, é isso aí, o trabalho é esse. De todas as que você entrevistou, qual você destacaria assim, tipo, aquela ali gostei bastante. Não vou dizer que não qual a melhor, porque aí ia ser injusto. Mas qual você gostou mais do papo, então, da sede? Eu tenho as minhas preferidas, eu participava de todos os bate-papos com a Sônia. Vocês podem assistir, inclusive, depois vou deixar os links aqui. Mas para você, Sônia, qual você, assim... Cara, quero conhecer esse lugar. Olha, de conhecer lugar, eu acho, não sei, rapaz. Eu fiquei muito encantada com o local da cervejaria Farol, porque ela funciona num farol mesmo, né? É no Sim, uma sul das do minhas também. assim, de conhecer o local. Por exemplo, tem uma outra chamada Loop, que é num sítio, acho que é essa em Santa Catarina. Então, assim, são lugares diferentes. Agora, é claro, as Alais, que fica numa fazenda, essa é, assim, a Três Orelhas, que fica em outra fazenda. Então, esses lugares assim, que são mágicos, né? Eu vejo umas fotos desses lugares e falo, gente, e eles abriam, né? Aham. Para eventos. A Três Orelhas está recebendo o público, as Alais não, mas essas duas, sem dúvida, são dois lugares que valem a pena poder pisar lá. Então, assim, teve muito essas de sítio, de lugares, assim, diferentes. E de papo, Uhum. assim, que rendeu muita informação cervejeira, com certeza foi o Junqueira da Morada Etílica, porque o cara é fera, né? O cara ele sabe muito. Dado é um casal. E a Falk Bira que teve a passagem do bastão, porque o Marco Falcone foi um dos pioneiros também da cerveja. A Falk Beer está com acho que 19 anos no mercado, 19 ou 16, acho que 16 anos no mercado. E ele agora ele convidou o filho para trabalhar lá tem uns 2 anos. O filho estava seguindo uma carreira no mercado cervejeiro, mas fora da cervejaria. Ele estava trabalhando em loja de insumos, essas coisas todas. E aí ele foi para lá. E todo mundo fala, mas tá na empresa do pai. Às vezes é até mais difícil, né? Para você se manter, para você conquistar o respeito do mercado, até porque está na empresa do pai. E foi interessante, a gente conversou sobre isso. E ele agora lançou a série lá de cervejas, mas esse é de Minas. A Falk Beer é de Minas. Show. Sônia, a gente está começando a caminhar para a nossa reta final do nosso papo, por causa do tempo, mas falando de cerveja, no ano passado, em agosto, agora foi um tema até polêmico, nós tivemos a questão do racismo, né, do misoginia numa cervejaria aqui do país,
que virou pauta do Fantástico, que foi repudiado por todos os grupos cervejeiros, né? Porque a gente sabe, não vamos ser hipócritas, que ainda há muito machismo nesse meio, é um meio predominantemente masculino, né? E que a mulher, quando está ali, ou é a companheira do cervejeiro e tudo mais, quando inverte esse papel da mulher no lugar de destaque, né? A cervejeira, no caso, se não me falha a memória, foi lá no Rio Grande do Sul que teve esse ato de racismo, em toda essa situação, né? Com a cervejeira da cervejaria de lá. Aqui no Rio nós temos a Ingrid Matos na Masterpiece, nós estamos tendo outras mulheres na cervejaria. Como você analisa, né, enquanto pertencente ao meio cervejeiro, porque você faz parte da comunidade cervejeira, e também como jornalista, atos tão, vou falar tristes, para usar um termo pesado, né, em relação a esse comportamento de segregação, esse comportamento de misoginia, esse comportamento de exclusão, né? O que você pode falar para a gente sobre esse fato? Foram duas situações, né? A cervejaria que passou lá o perrengue foi uma cervejaria do Sul, a Implicante, e ali eram homens, eram cervejeiros negros, e eles se apresentam como primeira cervejaria negra do Brasil, e eles criaram um crowdfunding, como vários já criaram, e eles foram super atacados. Antes do Fantástico, euzinha fiz matéria com eles. Bom, teve um segundo episódio que aí foi com a Sara, especificamente com a Sara, que é uma pessoa que eu não conheço. Já tentei conversar com ela, já passei uns recados, mandei recado, mas ela não respondeu. E ok, a gente respeito. Que foi um grupo de WhatsApp que tiveram conversas vazadas, e aí mostrou-se toda a misoginia, racismo, machismo desse grupo, de 200 cervejeiros, era um grupo de WhatsApp. E aquela coisa, em tese, num grupo de WhatsApp, você fala o que você quiser, um grupo está fechado e tal, não sei o quê. Mas na hora que vazou, caíram máscaras, né? E eram de pessoas assim muito influentes no mercado, dono de cervejaria, gente que dá aula, não sei o quê. Então, a minha postura como repórter e tal é dar voz ao lado que eu acho o lado certo. Eu tenho um lado. Então, busquei dar voz para a Sara, contei sobre os episódios, fiz matéria com implicantes e estou sempre ouvindo. No dia da consciência negra, em vez de eu postar alguma tela preta ou algum símbolo, eu corri para fazer uma matéria com a nova presidente da Abracerva, que é uma mulher, e postei nesse dia. Eu acho que isso é mais contundente, e sem fazer nenhuma grande associação. No dia da consciência negra, uma mulher negra que é a atual presidente da Abracerva, e que isso acho que representou uma grande novidade no ambiente cervejeiro. Uhum. E sim, é predominado pelos homens brancos, sim. E é interessante, assim, em Niterói, a gente criou uma confraria feminina. Tem uma confraria em Niterói, que surgiu primeiro, e algumas pessoas, até que faziam parte da confraria, resolveram criar uma confraria feminina. Eu fui chamada para participar, eu não sou uma das criadoras, mas eu participei desde o primeiro momento. E no final das contas, o tempo se passou, as criadoras pularam fora, e no final das contas a confraria está na minha mão, e assim... você criou a confraria? Não criei, mas estamos nessa, então vamos nessa. Vamos embora, né? Não vou deixar a peteca cair. E foi um perrengue quando essa confraria foi criada, não foi bem aceita dentro da confraria de Niterói. Foi assim, imagina se a gente criasse uma confraria só de homens e não permitisse as mulheres. E eu compreendo esse tipo de postura, porque a outra
confraria é mista e a nossa é só de mulheres. Porém, a nossa é só de mulheres, mas o nosso conhecimento não é tão grande. Nós somos mais curiosas, os outros têm mais profissionais. Então, quando a gente fez braçagens, a gente convidou, a gente foi em cervejarias e a gente pediu ajuda para os homens, sim. E fomos criticados por isso. Ou é a cervejaria só de mulher, na hora que vai abraçar, pede ajuda para homem? Pedimos. Se não quiser dar, não dá. Mas a gente pediu. Então, assim, tem esses problemas, sabe? Então, assim, algumas integrantes da cervejaria sabem muito, mas não participam tanto. Ok, também, a gente não tem que cobrar nada de ninguém. E com a pandemia deu uma murchada nas atividades totalmente das duas confrarias, principalmente da nossa. A confraria das meninas é a confraria Lupulise. Mas eu cheguei a fazer também o papo no chão da fábrica, justamente para mostrar cervejeiras que estão no comando das fábricas, né? Porque fala-se muito da sommelier e tal, mas se esquece que tem mulher lá no chão da fábrica, levantando saco de malte, fazendo abraçagem, fazendo tudo. A própria Ingrid. Eu conversei com a Isis também. E eu só dei uma parada porque eu fui fazer um trabalho no meio do ano passado e eu estava com dificuldade de conjugar horários. Esse trabalho me exigia ir para o Rio. E aí eu parei com as lives porque eu estava ficando muito ansiosa, porque eu não sabia se eu conseguia conciliar, porque eu marcava tudo com antecedência, eu fechava tudo com antecedência, tudo era tudo organizadinho. E eu não estava para conseguir dar conta da última, né? Como eu já tinha marcado tudo, eu fiquei quase que um mês fazendo as coisas ao mesmo tempo. E, nossa, era um sufoco para eu chegar em casa. Já cheguei, vindo do Rio. Uma vez eu quase que tive que fazer lá na produtora no Rio a live e tal. E eu falei, não, deixa eu parar, porque depois eu volto. Aí veio final de ano e tal. Eu falei, não, vamos parar, já está rolando muita live. Vamos ver o que eu faço. Eu não decidi ainda se eu vou voltar para as lives ou não nesse ano. E eu penso em voltar mais lá da confraria e continuar com esse papo do chão da fábrica. É a que eu mais tenho vontade de retomar primeiro, mas também mais para frente um pouquinho para a gente ver como é que vai ficar. Acho que eu estou ficando meio relapsa. Não tão caxias. Mas eu ainda não sei, não retomei, não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu retomando as lives, eu pretendo retomar pelo papo no chão da fábrica, porque me deram dicas de várias mestres cervejeiras e tal, e eu fiquei empolgada, mas acabei não dando prosseguimento. Então, acho que pode ser por aí. Mês de março, mês das mulheres. Ser mulher para você batalhar, igual aquele equilibrista né? Quando está aqui, rodou um prato aqui, o último já está caindo. Porque no meu caso, eu sou mãe também. E você está sempre em dívida, você acha que não está. O trabalho rouba o tempo da mãe, a mãe rouba o tempo do trabalho. E eu acho que isso é um problema que as mulheres não conseguem resolver muito bem. Eu hoje sou separada, mas na época que eu era casada, tanto eu quanto o pai das crianças, a gente se empenhava e tal, mas eu estava sempre culpada. E eu não via essa culpa nos homens. Eu acho que isso é um problema das mulheres. Eu acho que o homem não tem que sentir culpa mesmo, não. A gente é que sente erradamente, né? Por uma questão de criação, de cultura e tal. historicidade, né? É isso que eu ia falar. Eu acho. A gente se faz ou se não faz, a gente se culpa. E isso é uma coisa que pesa bastante. Quando eu trabalhei nas duas gravidezes, sei lá, eu trabalhei até o último dia e tal, menor problema de trabalhar, inclusive eu estava grávida quando o edifício Palace caiu, eu estava de plantão,
e não tinha mais ninguém na redação, lá fui eu para os escombros do Palace e tal. Claro que no segundo dia, não fui eu, mas no primeiro dia não teve jeito. Então, assim, não atrapalha você tendo saúde, né? Gravidez não é doença. Agora, é claro, né, gente? Uma pessoa não tem a mesma agilidade, não consegue fazer exatamente as mesmas coisas, mas às vezes a gente fica querendo provar que faz e não vai fazer. Então, é um malabarismo. É um malabarismo porque a gente é aquela cota para o trabalho, é a cota para a casa, é a cota para o filho, e de repente a cota da mulher fica um pouco lá para trás. É claro que eu estou generalizando, mas óbvio que eu estou falando da minha carapuça, né? Então, quando a minha primeira filha nasceu, eu perdi bastante o interesse pelo trabalho. Eu queria voltar para casa correndo. Eu tive a minha licença maternidade, com tudo que eu tive direito, dentro de lei trabalhista, que não existe mais, mas enfim, eu tive tudo de direito, fiquei de licença, tudo bonitinho. Mas quando eu voltei para o trabalho, os primeiros meses, eu chegava lá pensando na hora de sair, querendo ir para casa. E isso, obviamente, atrapalha o seu Sim. profissionalmente, atrapalha. Quer dizer, se eu tivesse começando naquele momento, a visão de profissional que aquela empresa ia ter de mim ia ser completamente diferente. Então, tem muitas mulheres que param por um tempo para depois voltar. Não foi o meu caso, a ideia de parar nunca me ocorreu, até porque eu não podia, mas e hoje em dia, se você vai parar para a hora que você vai voltar, você não volta. Né? O mercado está cada vez pior e tal. Então, eu acho que é esse malabarismo entre as mulheres que têm filhos, as que não têm filhos, eu não sei, né, como falar, mas acho que tem uma pressão horrível também, porque acho que a mulher tem ninguém tem obrigação, a mulher tem que ser, não, tem que ter nada, não tem que ter nada, não é obrigada a Exato. casar, não é obrigada a ter filho, não é obrigada a nada, quer ter filho sem casar, meu Deus, cada um sabe da sua vida, cada um sabe onde aperta o seu calo. Então, eu acho que, por outro lado, as mulheres que querem batalhar a carreira e não querem ter filhos sofrem uma pressão dos infernos, injusta pra caramba também, porque é sempre uma lacuna, né, que falta. Sim. Então, assim, eu acho que é um equilíbrio para a gente, essa cultura, para a gente conseguir romper essa cultura e ficar em paz. Disse que antes de ser mulher, de ser mãe, é um ser humano com suas dúvidas, com suas incertezas, com seus medos, com os seus sonhos, e que muitas vezes tem que abrir mão de A, de B ou de C por conta das coisas que a sociedade impõe a esse padrão feminino, esse padrão de mulher. Então, claro, algumas se deixam influenciar mais do que outras. Eu achava que não era tão influenciável assim, até que eu vi que eu sentia tanta culpa com tudo. Eu falei, claro que eu estou totalmente influenciada por tudo, né? E o início, né, voltar ao trabalho, com o filho em casa, com toda tranquilidade. Se eu saía, tinha quem cuidasse, né, com todos os privilégios de uma pessoa que tinha marido, tinham duas rendas em casa e tinha quem cuidasse, não só pagando, como ainda tinha minha mãe ajudando. Então, assim, Uhum. privilégio total, e mesmo assim era culpa, 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 era uma pedra nos ombros, assim, eterna. E que essa pedra foi dissolvendo com muita batalha, mas ela ainda está aqui. Ainda persiste. Ela ainda está aqui. E olha, e essa criança agora tem 22 anos, o caçula tem 20, mas a pedrinha ainda está aqui, né? Porque eu sempre acho que estou fazendo tudo errado, e, enfim, é isso. Então, eu acho que. Certo. E também é isso. Acho que a gente, por ser mulher, a gente vai saber ser mãe, vai saber ser tudo, a gente sabe ser médica, a gente sabe ser tudo. E assim, quando eu comecei a assumir, falei assim, gente, mas eu não sei que remédio dá. Como você não sabe? Você é mãe. Eu falei, sou mãe, sou médica. Então, assim, era Exato. muita pressão, muita coisa aí que eu vi como que a gente recebe essa pressão
e eu achando que eu era imune a essa pressão. Eu estou fazendo, não sou não. Então, dissolver essas pedrinhas é um trabalho árduo e não sei nem se a gente consegue dissolvê-la toda. Mas a gente continua, né? Segue. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente, em específico para as mulheres, né? Para esse 2021, para esse ano que está começando, a gente está aí com a vacina acontecendo, não como deveria, principalmente no país, né? Plano de vacinação e outras coisas, mas uma mensagem de esperança para todas, em específicas as mulheres e todos no geral. O espaço é seu. Bom, a principal mensagem que é que eu posso, né, tenho mensagem para passar, é assim, na dúvida faz. Faz, na dúvida faz. Porque pior do que não fazer é a gente ficar com aquela dor de corno do poderia ter feito. Ai, fiz e quebrou a cara? É currículo, é experiência, não vai quebrar a cara lá na frente, já aprendeu alguma coisa. Então, quando a gente não faz, a gente fica, ai, meu Deus, ai, se eu tivesse. Isso vale para tudo, tá? Desde o, ai, então, vou ligar para o fulano, liga, não deu certo, tchau. Vou bater na porta e pedir o trabalho? Vai, se não abrirem a porta, não vou abrir. Mas é aquela história, né? 50% do não a gente já tem. Então, se a gente ganha um sim, é lucro. Se a gente ganha um não, não tem novidade nisso. Então, assim, eu bati muito na porta, corri muito, sofri muito, levei muito não, fiz bundice, fiz coisa legal, levei aplauso e levei vaia. Agora, fiz, né? Então, olhando para trás, eu fiz. Isso é o principal. Se hoje eu gostaria de estar fazendo outras coisas, de estar lá com meu letreiro na Broadway, com certeza. Mas então eu vou criar o meu letreiro. Se não querem dar um letreiro para mim, eu vou criar o meu letreiro. Então, a mensagem que eu posso deixar para todo mundo é: na dúvida, faz. Na dúvida, acontece. Porque ninguém vai fazer por você, ninguém vai acontecer por você. Agora, só vai dar para fazer e acontecer com saúde. Então, vamos ficar em casa, não vamos aglomerar, segura a rabiola mais um pouco, porque se não tem saúde, não dá para fazer, não dá para acontecer. Mas com saúde, bora fazer, bora acontecer, e a chance de dar certo é de 50%. Então, vamos fazer. Com certeza. Sônia, muitíssimo obrigado por esse bate-papo, por essa troca, por esse momento de estar tirando um pouquinho do seu dia para falar com a gente. Estou muito feliz de ter você aqui, de ter recebido você. Né? Eu falo, pelos cotovelos. Meu filho, eu amo. Aqui, ó, o nome do canal já falando sobre para a gente falar. Espero ter você em outros momentos e outros projetos que estão por vir aqui, que eu sei que eu posso contar. E estamos à disposição também no que precisar. Eu vou deixar todas as informações do canal da Sônia aqui, do site da Sônia aqui, da confraria daqui também, já que é ela que está tocando isso tudo agora, então é tudo dela. E a confraria realmente é nossa, não é minha, não. E não deixe de participar, de interagir, de comentar, curtir, compartilhar. E é sempre bom ter vocês aqui. Sônia, mais uma vez, muito obrigado. Quer falar alguma coisa antes de encerrar? Só que eu agradeço muito. É uma oportunidade super legal. Assim, eu estou acostumada a ser a entrevistadora e não ser a entrevistada, né? Então, isso é ótimo, poder ficar um pouco do outro lado da mesa. E só tem que me controlar para não falar demais, mas, enfim, agradeço muito o carinho, a atenção, e é isso. Estou à disposição. Se quiser qualquer coisa, estamos aí. Eu que agradeço. Um beijo grande, muito obrigado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.